Olá! A proposta do vídeo de hoje é detalhar um pouco mais o contexto do pós-Segunda Guerra e dizer como que esse contexto foi bastante atrativo para a emergência de uma nova perspectiva teórica que será posteriormente denominada como teoria desenvolvimentista. Né? E uma questão que eu deixo aqui para voltar a ela no final desse vídeo é trazer uma reflexão a partir do contexto do pós-Segunda Guerra, né, para o nosso contexto atual e pensar se nós estamos passando por um momento em que, passada essa grande tempestade, nós estaremos preparados, né, para desenhar novos caminhos, né, novos rumos para a nossa sociedade, não só no caso do Brasil, mas para o mundo inteiro. Tá? Então, antes, na verdade, de eu entrar no contexto do pós-Segunda Guerra, é muito importante eu fazer uma viagem um pouco mais para o passado, que é falar um pouco sobre o contexto da consolidação da Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial, para muitos historiadores, né, isso é praticamente um consenso, é o marco, né, para o modo de produção capitalista. Né? Então, o capitalismo, propriamente dito, né, ele inicia por conta da Revolução Industrial, né, que faz com que a forma de acumulação de capital preponderante seja aquela, tal como nomeada por Marx, feita com base na exploração de mais-valia, né, e, portanto, da mão de obra assalariada. Né? Então, com essa demarcação histórica, né, e por que ela é importante, por que eu a retomo, e aqui eu uso como referência a abordagem do Celso Furtado, no seu livro Teoria Política do Desenvolvimento Econômico. Então, o que ele vai situar naquele momento, né, da consolidação da Revolução Industrial, a mudança, né, ou os três caminhos diferentes de trajetórias de países na história do mundo. Né, que é o caminho da Europa Ocidental, que é justamente o berço da Revolução Industrial, que é o caminho das ex-colônias de povoamento, ou as colônias temperadas, e o caminho das ex-colônias de exploração, ou das colônias tropicais. Né? E é justamente nesse terceiro grupo que vai se concentrar o que nós vamos denominar de subdesenvolvimento. Então, a formação histórica do subdesenvolvimento, seguindo aqui o Celso Furtado, né, justamente se localiza na consolidação da Revolução Industrial. Então, é a partir dali que nós podemos falar, teoricamente, da existência de países desenvolvidos de um lado e de países subdesenvolvidos do outro. Né? E no caso do segundo grupo, a que eu me referi a partir do Furtado, que são as colônias de povoamento, as ex-colônias temperadas, né? Algumas vão se tornar países desenvolvidos e outras vão integrar o grupo dos países subdesenvolvidos, ou, para ser um pouco mais efêmera, né, dos países em desenvolvimento. Então, por que essa recobrada histórica é importante para nós entendermos o contexto do pós-Segunda Guerra? Né? Porque o contexto do pós-Segunda Guerra ele vai resultar, né, de forma diferente no contexto dos países desenvolvidos e no contexto dos países subdesenvolvidos. Né? O pós-Segunda Guerra ele vai gerar como reação, né, no contexto dos países centrais ou dos países desenvolvidos, né, planos de reconstrução, né, que ficou traduzido, né, o principal deles, o Plano Marshall, né, que era um grande plano de recuperação econômica das economias centrais que haviam saído prejudicadas, né, e destruídas no pós-guerra, mas que eram economias antes daquele contexto, economias já suficientemente estruturadas e desenvolvidas naquele momento. Né? E do outro lado, no caso dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, o contexto do pós-Segunda Guerra vai apresentar ali uma oportunidade para uma reversão na trajetória de políticas econômicas que até então eram as principais, eram as dominantes. Né? E essa trajetória que era dominante, eu abordei um pouco sobre isso em um dos vídeos que eu já fiz, né, tratando exatamente do Keynes, né, que vai fazer uma crítica frontal à perspectiva do liberalismo econômico e do laissez-faire, e a partir daí ele vai derivar a importância do papel do Estado para a geração de resultados mais virtuosos, né? E aí a relação que isso tem, conforme eu também abordei em outro vídeo, com a abordagem desenvolvimentista. Então, no caso dos países subdesenvolvidos, né, o resultado não será a construção de um estado de bem-estar social.
como será no caso dos países centrais, né, que apesar das dificuldades enfrentadas no pós-guerra, vinham de uma construção histórica, social, já diferente, já estavam em outros estágios de desenvolvimento. No caso dos países subdesenvolvidos, será necessário, né, será necessária a criação de bases, né, e aí traduzindo, né, é uma nova matriz produtiva que permitisse que essas economias gerassem efeitos dinâmicos mais interessantes, né, autopropulsores do seu desenvolvimento, para usar um outro termo do Celso Furtado, né? Então, a capacidade de gerar um desenvolvimento autopropulsionado passaria, então, pela transformação da matriz produtiva dessas economias periféricas, né? E passar por essa transformação produtiva demandaria, por sua vez, um papel ativo de coordenação dos estados nessas nações, porque, do contrário, esse resultado não aconteceria de forma natural. No caso do Brasil, por exemplo, esse movimento já começaram um pouco antes, já na década de 30, com o Getúlio Vargas, né? E vai ganhar um fôlego, uma força adicional ali no pós-Segunda Guerra, especialmente no contexto do segundo governo Vargas e principalmente no contexto do governo do Juscelino Kubitschek, né? Então, essa saída desenvolvimentista, ou seja, de construir um novo caminho, né, possível para a periferia capitalista, ela vai aparecer como resposta no pós-Segunda Guerra, e é justamente nesse contexto que emerge a teoria, né, desenvolvimentista, o desenvolvimentismo clássico. O texto que inaugura o desenvolvimentismo clássico é justamente o texto do Rosenstein-Rodin, né, que vai falar sobre os problemas de industrialização da Europa sul-oriental, né? E com essa preocupação, Rosenstein-Rodin, ademais, né, traz uma outra preocupação implícita, né, lembrando que aí o contexto do pós-Segunda Guerra é um contexto de Guerra Fria. Portanto, o desenvolvimentismo, que é uma forma, né, de acertar os ponteiros do capitalismo no contexto da periferia, ele é uma resposta também para barrar o avanço do socialismo nessas economias. Então, tem uma questão geopolítica também por trás, né? Então, boa parte desses autores que vão defender, portanto, as políticas desenvolvimentistas no contexto da periferia, né, buscando com isso romper com a lógica, né, de reprodução de desigualdade entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, também tem uma preocupação com relação ao avanço do socialismo. Então, uma forma, né, de impedir o avanço, assim como veio a resposta do Plano Marshall, uma forma de impedir o avanço do socialismo nessas economias periféricas ou menos desenvolvidas era justamente permitir o seu desenvolvimento capitalista, né? E uma forma encontrada para isso, justamente as políticas desenvolvimentistas, que vão ter como pilares justamente a necessidade de promoção de industrialização e, portanto, uma transformação da matriz produtiva que permitisse, por sua vez, requalificar o padrão de inserção externa dessas economias e, com isso, querendo dizer, modificar a forma como essas economias participavam do comércio internacional, que até aquele momento era preponderantemente exportando bens primários e importando bens manufaturados e, com isso, se sujeitando aos efeitos deletérios da deterioração dos termos de troca, né? E com isso, né, com a transformação da matriz produtiva, né, esperava-se que fosse possível requalificar esse padrão de inserção externa e, com isso, derivar efeitos mais interessantes, mais virtuosos para o desenvolvimento interno dessas economias, né? Então, essa abertura, né, de espaço para a construção de novas teorias, ela se encontra especificamente num contexto de crise, né, que é um contexto que já vinha da década anterior, da década de 30, por conta do choque da crise de 29, né? Ali é um contexto bastante profícuo, como o próprio Keynes vai identificar já em 26 e vai construir a sua crítica ao laissez-faire, mas com o impacto da Segunda Guerra, aquele ambiente que já vinha sendo construído, na década de 30, né, de ser um ambiente profícuo, propício para a emergência de novas perspectivas, se torna ainda mais, né, no contexto do pós-Segunda Guerra. Então, no contexto do pós-Segunda Guerra, se forma, né, tanto no centro como na periferia, uma esperança, um otimismo com relação à possibilidade de desenvolvimento para todos, né? É um momento em que autores vão
por exemplo, denominar como a geocultura do desenvolvimento, né? Então, o otimismo prepondera no mundo, né? Ou seja, né, a ideia, né, de que um novo mundo se abria, uma nova possibilidade se abria, né? Acabado o contexto da guerra, né, de muito sofrimento, de muita destruição, abria-se, portanto, a possibilidade de um devir muito mais interessante, muito mais feliz, né? Então, novamente, no caso dos países desenvolvidos, traduzido em estado de bem-estar social. No caso dos países periféricos, e aí especialmente a periferia latino-americana, a alternativa desenvolvimentista, que a partir da transformação da matriz produtiva dessas economias, permitiria então um futuro mais promissor para elas, né? E é esse contexto, né, que eu coloquei aqui no início desse vídeo, que é o contexto que nos permite pensar e ter insights diferentes com relação ao que nós estamos vivendo hoje, né? Estamos vivendo um momento em que estávamos já carregando uma crise, né, uma crise de acumulação de capital, intensificada pelo processo de financiarização, pela precarização das relações de trabalho, pelo recrudescimento da luta de classes, pelo recrudescimento das desigualdades. Então já havia uma crise, né, do modo de produção se colocando a partir das suas fragilidades. A essa crise se soma o que nós estamos hoje vivendo, que é uma crise sanitária, né, que impactou o mundo inteiro. E essa crise sanitária, por sua vez, também tem consequências econômicas, né? Então, nesse momento que nós estamos, né, se é que a crise tem um lado bom, o lado bom é que nos permite parar para pensar se nós estávamos seguindo uma rota adequada, né, um caminho adequado, né? Então, é essa reflexão que eu deixo no vídeo de hoje, se nós podemos, né, aproveitar esse momento para repensar outras formas de nós nos organizarmos economicamente e socialmente e com isso construir um mundo realmente melhor. É isso. Até mais!